Estamos próximos de presentear o maior evento de todos os séculos, o segundo maior evento de todos os séculos há de acontecer. E o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, um dos primeiros discípulos que foram escolhidos por Jesus no mar da Galileia. Este João andou com Jesus, presenciou, viu diversos milagres que Jesus operou, sendo este João discípulo, amigo, aquele discípulo que inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele estava com Jesus no momento mais difícil que Jesus passou, lá no jardim do Getsêmani, quando ele começou a suar gota de sangue. João estava com Jesus lá no Calvário, quando ele foi crucificado, e João também, ele pôde contemplar, esteve com Jesus depois que ele ressuscitou. Esse João escreveu 5 livros, sendo o primeiro o Evangelho de João, sendo o segundo a primeira epístola de João, segunda, terceira epístola, louvado seja Deus, e o 5º livro que João escreve para a glória de Deus, o Apocalipse, que é um dos livros mais importantes da Bíblia. Revela no livro de Apocalipse as coisas que hão de acontecer. Muitas das coisas já está acontecendo. Eu digo para vocês que o maior mistério que há de acontecer na terra será o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será o segundo maior evento de todos os séculos. Por que segundo? Porque o primeiro maior evento de todos os séculos já aconteceu. O arrebatamento há de acontecer. O primeiro aconteceu há muitos anos atrás. O primeiro grande evento de todos os séculos que marcou a história da Bíblia não foi na geração de Noé, quando Deus mandou o dilúvio e destruiu toda a sua terra, destruiu toda a raça humana, salvando somente Noé de sua família que entraram dentro da arca. É interessante então que este evento na geração de Noé marcou a história, mas não foi esse o primeiro grande evento de todos os séculos. O primeiro grande evento que aconteceu na terra não foi quando um homem chamado Enoque andava com Deus. Deus o arrebatou para si. Enoque agradou tanto a Deus que Deus o arrebatou, que Deus o levou para si. Mas também não foi esse o grande evento de todos os séculos que aconteceu na terra. Este primeiro evento já aconteceu, mas não foi quando Deus manda Moisés na terra do Egito tirar o seu povo da terra do Egito. A Bíblia diz que Deus fez sinais, prodígio e maravilha na terra do Egito, mandando as pragas, tirando o seu povo da terra do Egito. E quando o povo hebreu estava saindo da terra do Egito, se deparou com um mar chamado o Mar Vermelho. Deus então abriu o Mar Vermelho, fez o seu povo passar pelo Mar Vermelho. Foi um grande evento, porém este também não foi o primeiro grande evento de todos os séculos. O primeiro grande evento não foi quando o povo de Israel foi para o deserto, levado pelo próprio Deus. Deus levou o seu povo para o deserto para ensinar o seu povo a depender, ser totalmente dependente de Deus. Quando Deus leva alguém para o deserto, muitas pessoas pensam que vai passar prova, vai passar luta, mas foi no deserto que Deus mandou o maná. Foi lá no deserto que Deus fez da rocha sair água. Foi no deserto que Deus era uma coluna de fogo durante a noite. Foi lá no deserto que Deus era uma nuvem de glória para refrigerar o seu povo do calor do deserto. Foi no deserto que a Bíblia diz que as vestes do povo não envelheciam, nem a sandália do pé estragava. Lá no deserto, o Deus da provisão cuidou do seu povo
seu povo e mostrou que no deserto ele prepara um banquete para o seu povo. Mas não foi esse o primeiro grande evento que aconteceu na terra. O primeiro grande evento que aconteceu na terra não foi quando o povo de Israel, Deus mandou Josué, juntamente com o povo, rodear a cidade de Jericó 7 vezes, e na 7ª volta mandou que o povo gritasse, e a Bíblia diz que as muralhas, as fortalezas de Jericó vieram cair para o chão. Deus derrubou as muralhas de Jericó pelo grito do povo e deu a Josué vitória naquela batalha. Mas também não foi esse o primeiro grande evento. O primeiro grande evento que aconteceu na terra não foi quando Deus levantou um jovem chamado Davi. Davi, ainda jovem, foi visitar os seus irmãos. Quando Davi chega diante dos seus irmãos, havia uma guerra em Israel, havia uma batalha contra os filisteus, e o que havia ali? Havia um homem gigante chamado Golias. Este homem era o maior que tinha do exército dos filisteus. Porém, o exército de Israel teve medo de enfrentar o gigante Golias. Todos tiveram medo, e a Bíblia diz que Davi, então, ele se colocou à frente da batalha, foi de encontro àquele gigante, confiando somente no poder de Deus. E diz a Bíblia, com apenas uma pedrinha, Davi derruba aquele gigante. Porém, este também não foi o maior evento que aconteceu na terra. O primeiro grande evento que aconteceu na terra não foi quando uma mulher chamada Ana, que não podia ter filho. Ana sofria um preconceito, sofria uma discriminação, pois uma mulher humilhava Ana. Penina zombava de Ana, e a Bíblia diz que Ana orou durante muito tempo pedindo a Deus um filho, e diz a Bíblia que Deus concede a Ana aquilo que ela tanto queria, dá um filho para Ana, e o nome do seu filho foi chamado Samuel. Entrou para a história. Porém, não foi este o maior evento que aconteceu na terra. O grande evento que aconteceu na terra não foi quando Elias, o profeta, lá no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal, e a Bíblia diz que Elias clamou a Deus e desceu fogo do céu. Também não foi este o grande evento. Jesus foi convidado para ir numa festa de casamento, para ir numa festa onde estava acontecendo ali uma festa de núpcia. Estava então Jesus ali na Galileia, juntamente com a sua mãe e com seus discípulos naquela festa. De repente alguém gritou: acabou o vinho. Então diz a Bíblia que Jesus mandou encher umas talhas de pedra, uns vasos que era feito de pedra, encheu de água e transformou aquelas águas em vinho. Este foi o primeiro milagre que Jesus fez na terra. Porém, também este não foi o maior evento. A Bíblia diz que Jesus estava indo curar a filha de um homem chamado Jairo. No meio do caminho, no meio de uma multidão, uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus e é curada. Também não foi este o primeiro maior evento. Não foi quando Jonas foi engolido pelo grande peixe, e a Bíblia diz que ficou ele 3 dias no ventre de um grande peixe, e Deus, ordenando o peixe, vomitou Jonas lá em Nínive, lá para onde ele não queria ir. A Bíblia diz que Deus usou uma jumenta para exortar Balaão. A jumenta profetizou como ser humano, falou com ele. Olha que interessante. Também não foi esse. Pastor, então qual foi o maior evento, o maior acontecimento que já aconteceu em toda a história da Bíblia? Qual foi o maior acontecimento que aconteceu na terra? Foi lá na cruz do Calvário, quando Jesus
foi crucificado. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? O maior acontecimento foi o Calvário. O maior acontecimento que já aconteceu em toda a história da humanidade foi quando Jesus recebeu uma sentença, uma condenação a morrer a morte de cruz. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele sofreu pelos meus pecados, Jesus sofreu pelos seus pecados. A sentença foi tão dolorosa que a Bíblia diz que ele foi preso, ele foi cuspiram no seu rosto, bateram no seu rosto, açoitaram Jesus com chicote. A história diz que o chicote tinha suas pontas afiadas de chumbo, louvado seja Deus. Outros dizem que eram pontas de ossos de carneiro que perfurava onde batia o chicote. Ele recebeu muitos açoites por mim, por você. A dor era grande, e aonde o chicote batia, o sangue escorria, o sangue jorrava. A dor era tão grande que pegaram uma coroa de espinho para zombar de Jesus, porque ele dizia assim: ué, você não é rei? Ou você não nasceu rei? Então nós temos um presente para você, uma coroa de rei, sendo que esta coroa foi de espinho. Colocaram aquela coroa de espinho sobre a sua cabeça, perfurou o seu crânio cabeludo, o sangue descia como água, descia, escorria pelo seu rosto e pelo seu corpo. A dor era insuportável. Ali estava Jesus. A Bíblia diz que ele carregou uma cruz pesada, uma cruz pesada. Ele carregou a minha cruz e a sua cruz. Jesus carregou até o Gólgota. Olha que interessante, a Bíblia diz também que cravaram sobre as suas mãos um cravo muito doloroso, pregaram ele sobre o madeiro, penduraram ele no meio de dois ladrões. Ali está acontecendo o maior acontecimento de todos os séculos, de toda a história. Esse movimento, a crucificação, foi tão forte que a Bíblia diz que houve treva sobre toda a terra, houve um terremoto na terra, o sol se escondeu, a lua perdeu seu brilho, e todos ali ficaram assustados do que estava vendo. Quando Jesus estava ali na cruz, um soldado ainda pegou uma lança e o transpassou no peito de Jesus, furando o seu peito. A Bíblia diz que saiu água e sangue. Saiu o quê? Interessante que água e sangue é um sinal que uma vida está vindo. Quando a mulher está no seu período de gestação, quando ela está prestes a dar luz, acontece da bolsa d'água estourar, acontece de sair água e sangue. Então, quando o soldado fura o peito de Jesus com a lança, significa que Jesus estava nos gerando ali na cruz, ali na crucificação. Ele nos deu a vida. E as últimas palavras de Jesus foram essas: Pai, perdoa este povo, porque eles não sabem o que faz. Jesus então, ele clama a Deus, pedindo ao Pai que o perdoasse. Agora diz a Bíblia que Jesus expirou, rendeu o seu espírito ao Pai. Jesus morreu, mas na verdade ele foi cumprir uma missão. É interessante que a morte, ela teve o domínio sobre o homem desde Adão. A morte não foi feita para o homem. Como assim? Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem com um propósito. Qual foi o propósito que Deus fez o homem? A Bíblia diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Este foi o propósito de Deus ter feito o homem, sua imagem, sua semelhança. Então, quando Deus fez o homem santo, fez o homem perfeito, fez o homem para viver para sempre. Deus fez Adão, não havia morte. Quando Deus fez Adão, não havia doença, não havia câncer, não havia as coisas que acontecem hoje na humanidade. Adão
era perfeito. Você olhava para Adão, você olhava para Deus. Você olhava para Deus, você olhava para Adão. Adão tinha a semelhança de Deus. Adão tinha a semelhança de Deus, puro, santo, foi criado por Deus, não havia pecado. Então é interessante que Deus, quando fez o homem, não fez o homem para morrer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem para morrer. A morte não existia. Amém? A morte só passou a existir por causa da desobediência de Eva e Adão. Repetindo, a morte, o fracasso, as consequências dolorosas só passou a existir por causa de uma escolha errada de Eva. Eva e Adão desobedeceram a voz de Deus e ouviram a voz da serpente, a voz do diabo. Porque se tem uma coisa que o diabo é especialista em fazer, é enganar. É enganar. E Satanás enganou Eva. Satanás mentiu para Eva, seduziu Eva a comer o fruto que não era para comer. Deus passou um mandamento para Adão e Eva: não coma. Deu direito ao homem de escolher, o direito de ir e vir, o direito de você se expressar, o direito de você decidir, de você escolher. Deus deu a Adão e Eva. Porém, uma escolha errada, você pode destruir a sua vida. Uma escolha errada, você pode perder a sua salvação. Eva então deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Ela come do fruto, dá para o seu marido. O homem veio pecar, e o pecado gerou a morte. A morte só passou a existir por causa do pecado. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A morte agora, ela passou a existir. A morte agora vai ter o domínio sobre o homem. Por causa do pecado, a morte começou a reinar desde Adão. E Paulo diz em Romanos 5: por causa de um só homem, a morte passou a todos. A morte agora vem reinando. A morte agora tem um poder sobre a terra. E o maior inimigo do homem, a morte. A morte não escolhe cor. A morte não escolhe classe social. A morte não escolhe idade. A morte, ela vem ter um domínio sobre a raça humana por causa do pecado. Mas então, meus irmãos, por que Jesus morreu? Se Jesus foi o único homem que não pecou, Jesus foi o único homem que não cometeu pecado. Porém, a morte não teve o domínio sobre Jesus. Deixa eu te contar uma ilustração. Preste atenção nesta ilustração. O fogo pensou que era forte. Diga comigo: fogo pensou que era forte. Porque derreteu o ferro. Veio a água e apagou o fogo. A água pensou que era forte, porque apagou o fogo. Veio o sol e evaporou a água. O sol pensou que era forte, porque evaporou a água. Veio as nuvens carregadas e cobriram o sol. As nuvens carregadas e pesadas, pensou que era forte, porque cobriu
o sol. Veio um grande vento, espalhou as nuvens. O vento pensou que era forte, porque espalhou as nuvens. Veio as montanhas e parou o vento. A montanha pensou que era forte, porque parou o vento. Veio o homem com a dinamite e explodiu a montanha. O homem pensou que era forte porque explodiu a montanha. Veio a morte e matou o homem. A morte sentou no trono, colocou a coroa e disse: eu sou forte, eu vou reinar. Veio Jesus ao terceiro dia. Aleluia! E venceu a morte. Glória a Deus! Quem pode aplaudir Ele? Aleluia! Quem pode glorificar Ele? Ele venceu. Ele venceu. Quem vive é Jesus. Quem reina é Jesus. E Ele venceu. E sabe o que Jesus fez quando Ele expirou na cruz? Ele toma a chave da morte do inferno e declara: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Jesus venceu a morte. E sabe qual foi o propósito de Jesus vencer a morte, de Jesus reinar? Foi Ele restituir aquilo que nós recebemos, aleluia, por herança lá no jardim do Éden. Jesus veio restituir aquilo que perdemos. O que nós perdeu? O direito de viver para sempre. Jesus veio restituir esse direito, porque Deus nos deu, aleluia, o direito de viver para sempre. Mas por causa do pecado, o homem perdeu esse direito. Então Jesus veio trazer a vida eterna, como diz em João 3, 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, Ele trouxe para todos nós, e eu quero te dizer uma coisa: você não precisa pagar por esta vida, você não precisa pagar pela tua salvação. O que você deve somente fazer é obedecer os mandamentos do Senhor. Por causa da desobediência de viver como para sempre, o direito de viver como Deus, o homem perdeu o direito de viver para sempre por causa da desobediência. Então Jesus nos deu a vida eterna, e através da obediência à sua palavra teremos a vida eterna. Esse foi o maior evento que aconteceu na terra. Agora vai acontecer a qualquer hora. Eu não posso te falar o horário, porque é surpresa. O que é surpresa? É algo que você não está esperando. Quem aqui gosta de surpresa? Levante a mão que eu quero ver. Claro, uma boa surpresa. Quem gosta? As boas surpresas costumam ser presentes. Quem gosta de ganhar um presente que não esperava? Quem gosta de ouvir uma boa notícia que não estava esperando? Então, surpresa, vamos fazer surpresa, vamos fazer uma festa, aleluia, para aquela irmã, vamos fazer a surpresa, vamos dar uma boa notícia para ela. O que acontecerá na terra? A primeira coisa aconteceu: Jesus morreu e ressuscitou. Agora a segunda vai acontecer, e será o que? Surpresa. Será o que? Surpresa. Será então uma surpresa. Não tem hora marcada, não tem dia marcado. A Bíblia diz que nem os anjos sabem, o dia que Jesus vai voltar. Porém, Jesus deixou um alerta à sua igreja: os sinais que procedem à vinda de Cristo. Jesus falou que Ele voltaria em meio, louvado seja Deus, alguns sinais. Aleluia. Quais são os sinais que afirmam a vinda de Cristo? Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O que significa a palavra arrebatamento? A palavra arrebatamento significa arrancado rapidamente.
ou tirado com força. Ou seja, Jesus está voltando para arrancar a sua igreja da face da terra. E o que Jesus vai arrancar não é essas paredes, não é a placa que está lá na frente da igreja. Jesus vai arrancar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Quem é a igreja de Cristo? É você, é eu, os fiéis da terra, aqueles que verdadeiramente santificaram a sua vida, obedeceram a sua palavra, verdadeiramente tiveram encontro com Deus, um novo nascimento. Esses encontrarão com o Todo-Poderoso. E o arrebatamento é uma promessa. Diga comigo, a maior promessa. Qual é a maior promessa que Cristo tem para a sua igreja? É a promessa de salvação. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou para o meu pai preparar um lugar, e se eu for, virei outra vez a vós, e vos levarei para mim mesmo. Para mim mesmo. Jesus fez uma promessa que ele iria para o Pai, mas que ele voltaria e nos levaria. Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz, Hebreus 4:9, resta ainda um repouso para o povo de Deus. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. A Bíblia diz, Hebreus 13, versículo 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A Bíblia diz, primeira epístola de Paulo à igreja Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor no céu. E como será o arrebatamento? Será rápido. Diga comigo, será rápido. Mateus 24, versículo 27 diz assim: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda de Cristo. Como será o arrebatamento? Como será o arrebatamento? Não vai dar tempo para pensar. Olhe para mim. Você sabe quantas vezes você piscou hoje? Diga para mim. Você consegue calcular o tempo que você pisca, que você fecha os olhos? Você piscou milhões e milhões de vezes hoje, sem perceber. Parece que o nosso cérebro não dá informação para nós quando nós piscamos. Você pisca sem perceber, rápido. Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51 e 52. Ele diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, não abrir, e a última trombeta soará. Como será o arrebatamento? Não abrir é piscar de olhos. Será rápido. Pastor, e quando vai acontecer o arrebatamento? Estamos prestes a presentear o maior evento de todos os séculos. Mas como que você pode afirmar que Jesus está voltando? Pelos sinais. Mateus 24, Jesus falou: e quando veres guerra, terremoto, maremoto, peste. O que é peste hoje? Sabe o que é peste? É o câncer. É a maior peste de todos os séculos. O câncer não escolhe cor, não escolhe idade. Eu estou pregando aqui, tem crianças morrendo de câncer, tem ricos morrendo de câncer, tem pobres morrendo de câncer. A maior peste
do século atual. O que é a peste, a AIDS, a depressão, a maior doença da atualidade, ao ponto de pessoas tirarem a sua própria vida. Jesus falou que haveria guerra, já passou a primeira guerra. Jesus falou que haveria guerra, já passou a segunda guerra. Jesus falou que haveria guerra, é o que mais tem, guerra no Oriente Médio, guerra política, Venezuela, diversos países já passaram por guerra, e a maior guerra que a humanidade vive hoje, sabe onde é? Dentro da sua própria casa. Como assim? O filho que não fala com o pai, a filha que não fala com a mãe, o pai que estrupa a própria filha, casamentos sendo destruídos, lares sendo destruídos, pessoas que vivem no mesmo lar, mas não se falam, não tem comunhão nem para sentar na mesa para jantar. São guerra. O que significa guerra? Conflito. Guerra dentro da igreja. Irmãos que não se cumprimentam, que não falam com o outro, que não suportam o outro, que odeiam o outro, que não perdoam o seu irmão. Guerra. Conflito. Jesus falou que haveria falsos profetas. O que mais tem hoje? Falsos profetas. E quem são esses? Está pensando que eles vêm de chifre, com garfo na mão, com dentes grandes, dizendo: eu vou te pegar? Não. Eles vêm bonitos, eles vêm de ternos e gravatas, eles andam com a Bíblia e pregam muito bem. Porém, esses falsos profetas espalham e contaminam a igreja com mentiras, heresias, doutrinas de demônio, e visam mais o teu dinheiro do que tua alma. Eles pregam um falso evangelho, estão escandalizando o evangelho, estão liberando tudo no evangelho. Eles arrancam tudo da ovelha, toda a lã, toda a gordura, só visa o dinheiro. Estão comercializando o evangelho, estão brincando com o evangelho, estão zombando do evangelho. Jesus falou: não se escandaliza, tantos escândalos que se ouve falar na mídia, escândalos terríveis. Vamos pregar no presídio, e o diretor disse: aqui tem alguns pastores que estão presos. Eu perguntei por quê? Porque abusaram de irmã, pediram para ungir as irmãs. Olha os escândalos. A corrupção dentro da igreja, a mentira dentro da igreja, o esfriamento espiritual, a apostasia no século 21. É bíblico? É. Mateus 24, versículo 12. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o amor de quem que vai se esfriar? É da igreja. Porque o mundo não tem amor. O mundo tem amor. Esse amor está se esfriando. Pessoas que simplesmente não lutam mais pela tua salvação. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você é cristão? Porque Jesus te deu de graça a salvação. E a salvação tu tem que lutar por ela. Que é isso, pastor? Está na Bíblia? Claro. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será? Será? Tudo que está acontecendo na terra. E outra coisa, não pensa você que as coisas vão melhorar, não. Cada dia que passa, cada horário que passa, as coisas estão piorando. Nossa, estão acabando com a nossa Amazônia. É bíblico. Apocalipse diz: até essa parte do verde
seria atingido. A terça parte das águas seria o quê? Atingido. O clima, a terra, está mudando tudo. As coisas que estão acontecendo, furacões, terremotos, está na Bíblia. A violência, a corrupção, a imoralidade sexual, o lesbianismo, o homossexualismo, a traição, o adultério, bíblico. O mundo está perdido. Estamos vivendo os últimos tempos. 1 Pedro 4,7 diz assim, o fim de todas as coisas é chegado. Portanto, sede sóbrio e vigiar na oração. Amém? Quem que nós esperamos agora? Jesus está voltando. E para subir com Jesus, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. E o que Deus exige da sua igreja para subir no arrebatamento? 1 Pedro 1,15. Portanto, sede santo, porque eu sou santo. Então Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo na terra está na Bíblia. E cada dia que passa, a violência, as coisas estão acontecendo. Pastor, o que eu devo fazer? Se prepare. Prepara a sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Conserta a tua vida. Seja fiel. Persevera. Faça a vontade de Deus. Busque oração. Interceda pela sua família. Interceda pela sua igreja. Porque a qualquer momento o céu vai se abrir. E a trombeta vai tocar. E Jesus vai levar a sua igreja lavada e remida pelo teu sangue. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não esqueça, o arrebatamento será ele vai vir na hora que ninguém imagina. Ah, pastor, Jesus vai demorar a vir. Quando eu era criança, minha avó falava isso. Sim, Deus usou a sua avó para dizer para você: Jesus está voltando. Não, pastor, mas vai demorar. Vai demorar? Olha o que a Bíblia diz, Amós 4,12. Portanto, assim te fará o Senhor, ó Israel. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus está perto, igreja. Jesus está perto. Então nós devemos preparar a nossa vida, santificar a nossa vida, amém? Eu gostaria de orar pela sua vida. Você que quer oração, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero interceder pela sua casa. Você que está enfermo, vem aqui. Você que precisa de uma cura, de um milagre, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vai vindo, por favor. Enquanto os irmãos cantam uma canção aí, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, que eu quero interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Vai vindo aqui à frente, por favor. Os irmãos vão cantar um louvor e vocês vão sair do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida.